Amém? Todos encontraram aí? Josué. Vocês sabem que quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, queridos, eles passaram 40 anos no deserto, até que passasse aquela geração que saiu do Egito e a nova geração, eles adentrassem a terra, para tomar posse da terra. Então, num período de 40 anos, eles ficaram rodeando aquela região, até que o último homem, digamos, daquela primeira geração, com exceção de Josué e de Caleb, morresse no deserto, para que os filhos de Israel herdassem, eles tomassem posse da terra, da promessa. E vocês sabem também que durante todo aquele percurso no deserto, eles se alimentaram de um alimento chamado de... Mais alto, chamado de quê? Pois é. Maná era um alimento que descia do céu, um alimento que eles eram alimentados diariamente por esse alimento. Todos os dias caía do céu esse alimento e eles faziam as suas refeições. Era uma medida diária. Todos os dias eles tinham aquela medida. Eles estavam no deserto. No deserto não tem tempo para plantar, não tem tempo para colher, não tem tempo para criar nada. Você tem que... Períodos eles estavam andando, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se movimentava, eles se movimentavam. Eles estavam em transição. Eles estavam transicionando do cativeiro, da escravidão, para um lugar de liberdade, para um lugar de abundância nas suas vidas. Porém, nesse percurso foi necessário transitar dentro deles. Foi necessário que Deus provasse o coração daquela geração. E aquela geração ela foi reprovada. Nos primeiros momentos daquela geração saiu da sua escravidão no Egito, eles, na primeira dificuldade que eles tiveram, faltou água, eles já foram reclamar. Faltou alimento, eles foram reclamar. E ali eles começaram a criar situações difíceis no deserto, a ponto de que eles tiraram Deus do sério, vamos dizer assim. E eles reclamavam de tudo. E eu quero falar para vocês de uma geração. Eu acredito que aquela geração que Moisés tirou do Egito foi a geração que mais viu os milagres, os maiores milagres que já pode ter acontecido na terra pela mão de homens, executados por Moisés e Arão. Os filhos de Israel, aquela geração que estava cativa no Egito, provavelmente, se você for olhar isso historicamente, é comprovado, nunca houve milagres ou sinais na terra tão fortes e tão intensos como aquela geração presenciou com seus próprios olhos. Aquele povo viu a água ser transformada em sangue, aquele povo viu as 10 pragas que foram derramadas sobre o Egito, e eles estavam no Egito, eles estavam numa cidade chamada Gósen, no Egito, e aquela cidade que estava dentro do lugar que estava sendo afligido pelas pragas, elas eram preservadas por causa deles. Amém? Todas as pragas desciam sobre o Egito, mas não afetava o povo de Israel. Até que chegou a praga, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, todos os filhos primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. E os filhos de Israel foram preservados da morte. Aquela noite diz que o anjo da morte passou na terra do Egito e matou todo o primogênito dos egípcios. Mas ele, onde tinha o sangue de um cordeiro no umbral das portas, o espírito de morte não entrou naquele lugar. E depois da 10ª praga, então o faraó resolveu liberar o povo. E Deus deu ordem que o povo também saqueasse os egípcios, tirando seus bens, tirando suas joias, as suas riquezas. E eles saíram daquela situação, eles saíram ricos. Saíram ricos, saíram com as riquezas dos povos egípcios. E aí... Mas com pouco tempo também houve uma primeira dificuldade, quando o faraó começou a persegui-los.
E eles tiveram que se deparar e dar a volta e seguir por um caminho que não tinha saída, antes eles foram se deparar no meio de um mar. E vocês já leram também essas passagens na Bíblia de vocês que fala sobre o Mar Vermelho. E ali diz que Moisés abriu aquele mar, tocou naquelas águas e abriu aquele mar. E o povo passou. Amém, queridos? Foram milagres extraordinários que aquele povo vivenciou. Foram milagres tremendos que aquela geração presenciou de Deus. Porém, na primeira dificuldade que eles tiveram, eles começaram a reclamar das coisas. Na primeira luta, na primeira tribulação que se levantou, eles já foram discutir. Era melhor ter ficado lá no Egito do que morrer naquele deserto, não tinha água, estava faltando isso. O povo fez isso, queridos. E aquilo dali trouxe muitos problemas para o povo de Israel. E depois eles pegaram todo o tesouro, todo o ouro, parte daquele ouro que eles pegaram dos egípcios e transformaram num bezerro de ouro e foram adorar um bezerro de ouro. E aí se trouxe mais problemas para eles. É tanto que o Senhor disse: essa geração não entrará no meu descanso. Porque a terra prometida era um lugar de descanso. Era um lugar de onde eles sairiam daquela escravidão, de onde eles sairiam daquela vida toda. Várias gerações viveram no Egito, num cativeiro desgraçado, e foram trazidos para a liberdade, mas não sabem lidar com a liberdade. Não souberam lidar com aquilo. E em pouco tempo, uns queriam voltar para aquele sistema outra vez. Pegaram a sua riqueza e começaram a transformar em ídolos. E a partir daí, Deus tomou uma decisão muito séria. Eles não vão entrar no meu descanso, eles não vão entrar na terra. Os filhos deles vão entrar na terra. Eles vão passar 40 anos nesse deserto, rodando, até morrer o último deles. E então, a nova geração deles, os filhos deles, e, claro, Josué e Caleb, que foram os dois que se manteram com uma postura reta diante de Deus, entrarão no descanso do Senhor. E eles peregrinaram na terra. E os jovens de Israel foram crescendo, e o tempo passou, e chegou o momento em que eles iriam entrar na terra prometida. E aí, se você der uma olhada no que está escrito aí em Josué, já nas proximidades lá, vai falar assim, Josué capítulo de número 5. A partir do verso 9 diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, 40 anos depois. E por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. E na tarde do 14º dia do mês, enquanto eles estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte ao da Páscoa, no mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Amém, queridos? Entendo, durante 40 anos no deserto eles comeram o maná, ok? Que era aquele alimento que descia do céu. Mas quando eles chegaram na terra, eles já estavam na planície de Jericó, ali eles já puderam sentir o prazer de comer do fruto daquela terra. Era uma terra que era o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a seus filhos, a suas gerações. Um lugar que mana leite e mel, um lugar que eles iriam ocupar casas que não tinham nem sequer construído. Eles iriam desfrutar dos bens do Senhor na terra. Foi esse o projeto de Deus para eles. E então, depois de 40 anos comendo aquele maná, no dia seguinte ao da Páscoa, no mesmo dia eles comeram do pão sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, no dia seguinte, depois deles terem comido do melhor daquela terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Nós vamos aprender algumas coisas dentro desse contexto que a transição ela faz conosco, ela vai nos direcionando a entender que aqui se cumpriu um ciclo na vida do povo de Israel de 40 anos
e vai começar um novo ciclo. E esse novo ciclo que vai começar na vida do povo de Israel é um ciclo de abundância. Amém? Não vai ter mais aquela medida. Vocês sabem que eles só poderiam pegar do maná a medida do dia. Era como aquelas pessoas que alguns possam estar... Vamos trazer um deserto que alguns possam estar passando nessa geração. Que eu não sei se você está passando um deserto pessoal. Eu sei que o Brasil e algumas pessoas elas estão passando um deserto coletivo de dificuldades. Muitas vezes o que tem chegado na sua casa só dá para você comer. É a medida do dia. Se você pensar em fazer alguma coisa, já não vai dar. Às vezes o dinheiro, o salário que você pega do seu suor, do seu mês de trabalho, da sua atividade profissional, ela só está dando para isso. É um deserto que não tem como pagar uma conta, que não tem como comprar uma roupa, que não tem como você comprar um sapato novo, não tem como você fazer um cabelo, né? Aleluia. Não tem como você fazer algumas coisas prazerosas. A única coisa que dá é para você comer, e você pensa que não, já acabou. É a medida diária. E ainda tinha um agravante, porque você sabe que quando você passa a semana toda comendo feijão com arroz, quando é no sábado ou no domingo, você quer comer alguma coisa diferente. Então o povo de Israel tinha um privilégio. Quando era na sexta-feira, eles poderiam pegar uma porção dobrada, porque no sábado eles não trabalhavam, não poderiam sair para colher o maná no sábado, eles tinham que descansar, né? E de suas atividades. Então, o único dia em que lhe era permitido pegar uma porção a mais do maná era na sexta-feira. Nos outros dias eles tinham que pegar só a porção do dia. Amém? E no dia que eles teimassem, no dia que eles, por exemplo, se na quinta-feira, ou na segunda-feira, ou no domingo eles pegassem uma porção a mais, apodrecia, criava bicho no maná. Por quê? Porque lhe estava proposto uma porção diária até que se cumprisse o seu deserto. Até que se cumprisse aquilo que Deus estava tratando com eles naquele tempo. O tratamento de caráter deles, lá você vai ver em Deuteronômio que isso foi para isso que eu vos trouxe para esse deserto, para tratar o seu caráter, para provar o que estava no seu coração. Então muitos dos desertos que nós passamos é provando o que está no nosso coração. É provando o nosso caráter, é provando a nossa disponibilidade, a nossa fidelidade. É provando aonde eu já estou maduro em Deus, a ponto de obedecer Ele a qualquer custo. E por isso vem alguns desertos sobre a nossa vida. E muitas vezes nós experimentamos uma medida diária, uma porção. Eu falei aqui, há mais ou menos um mês atrás, que essa crise que se estendeu sobre o Brasil e sobre muitas pessoas, que afetou a igreja também, de certa forma. E as pessoas falam em crise, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro para nada, e um monte de outras coisas, mas que todo dia você come. Todo dia você come, amém, queridos? Não falta comida para você. Todos os dias você não tem dinheiro para nada. A boca das pessoas não tem, mas todo dia você come. Então eu tirei uma brincadeira aqui, isso é um milagre. É uma provisão do céu. Né? Às vezes o pai de família passa 15 dias, um mês, 3 meses sem trabalhar, sem arranjar um bico, mas todo dia ele come. Todo dia ele come. Pode não ser um manjar, pode não ser aquela qualidade, mas ele come. E isso é um milagre. Você pode dizer assim, isso é um milagre, porque se o cara não está trabalhando, e às vezes não tem ajuda de terceiros, e aparece, e quando a gente pensa que não, e aparece, então isso é um milagre. É isso que acontecia com o povo de Israel naquele tempo. Todo dia tinha. E Deus trabalhava esse nível de fé no coração deles. E quero dizer para vocês uma coisa, queridos. Quando eles chegaram aqui, nas planícies ali de Jericó, na fronteira entre o deserto que ficou para trás e a terra da promessa que estava diante deles, quando eles chegaram ali foi um ponto crucial na vida deles. Há quem diga, e eu já acredito muito nisso, que o dia da sua bênção, o dia que a chave vai virar na sua vida, talvez seja o pior dia da sua vida. Entende? Talvez seja o dia de maior pressão. Talvez seja o dia que você não sabe o que está acontecendo. Por que eu estou tão oprimido? Por que está tão tenso esses dias? Por que esta semana, por que esses dias é como se o mundo todo estivesse me esmagando? E eu estou me sentindo uma pessoa assim,
intensa, ou só, sem ajuda de nada, olha para um lado, são as opressões. É como se aquilo que antecedesse a tua bênção, que antecedesse a virada de chave na sua vida, fosse acompanhado de muita pressão, para ver como você está se comportando. E é assim. Tudo, quando antecede uma bênção muito grande na sua vida, entenda que você vai ser acompanhado de muita pressão. De muita pressão. Porque tudo que é bom passa por pressão. Tudo. Tudo, irmão. Tudo que é bom passa por pressão. Não tem como não passar. Né? Eu já falei isso algumas vezes na igreja, já falei isso em alguns momentos com pessoas. Se você vai no supermercado e você vai ali na seção onde vende condimentos e entre outras coisas, e você encontrar um vidrinho lá de azeitonas. Azeitonas, dentro daqueles vidrinhos, é somente azeitonas, que tem água, sal e vinagre misturado para conservar ela. E azeitona é bom, né? Eu gosto demais de azeitonas. Na pizza nem se fala. Mas se você for comprar isso no supermercado, custa R$3, custa R$4. Isso não tem muito valor. É só azeitona. Entende? Talvez daqueles da marca mais cara você vai encontrar um de R$8, R$10, um vidrinho um pouco maior. Hoje tem um tal dos sachêzinhos e aí pronto, né? Mas é isso. É uma coisa que não tem tanto valor a azeitona, sendo apenas azeitona. Sabe? Mas azeitonas, as oliveiras, como são chamadas lá na sua forma mais tradicional, né? Por isso que o nome muda, né? Quando elas não são apenas azeitonas no vidro, mas quando as pessoas que lidam com elas, eles pegam ela e passam na prensa, aí a situação muda, queridos. Certo? Quando eles pegam a azeitona e não querem produzir apenas azeitona no vidrinho para o povo comer, mas quando eles pegam azeitonas e eles colocam ela na prensa para tirar azeite, aí azeite é caro. Pode olhar, vá no supermercado e veja quanto custa um vidro de azeite de oliva puro, e quanto custa um vidro de oliveira sem nada. Por que ela ficou cara? Porque ela passou na prensa. Ela foi espremida até sair óleo, até sair azeite. E o azeite é precioso. E muitas vezes Deus está espremendo você para tirar o que tem de melhor dentro da sua vida. Deixa Ele te espremer, irmão. Deixa Ele apertar. Porque começa a sair unção, começa a sair o óleo. Isso tem valor. Você grita. Pode ser que saia coisa que não preste dentro de você. Porque quando sai o que não presta, fica o que é bom. Mas deixa Deus espremer. Amém? Então tem muita gente que está como isso, está na oliveira, está na prensa do Senhor. Deixando de ser azeitona para se tornar azeite. Amém, queridos? E isso acontece, é assim que funciona. Então o povo de Israel, quando eles chegaram aqui nesse lugar, eles estavam à beira de herdar tudo aquilo que era a promessa de Deus para a vida deles. Né? E aí o que aconteceu exatamente foi um momento de decisão. Era um momento muito sério que estava para eles ali. Eles chegaram naquela terra, imaginaram uma promessa. É tudo de bom, né? Só que as coisas não eram tão assim. Porque naquela cidade existiam muralhas. Naquela cidade existiam os moradores da terra. Naquela cidade existiam exércitos. Naquela cidade existiam gigantes. Naquela cidade existiam pessoas que iriam brigar para não sair daquela terra. E agora, depois de peregrinar 40 anos pelo deserto, e para herdar o que era deles por promessa, eles teriam que lutar. Então, você tem que lutar. Em dados momentos, por mais que eles entrem no descanso, eles iriam entrar no descanso, mas para entrar no descanso eles tinham que lutar. Eles tinham que tirar a sua espada e botar para fora os moradores daquela terra, para poder herdar a sua herança. Tinham que lutar. Isso mexe com o psicológico, isso mexe com medo. Eu vou para uma guerra com espadas e pode morrer gente. Mas Deus era com eles, amém? E agora ele estava trabalhando, isso agora eles tinham que se preparar para lutar. Cada cidade era uma invasão, cada cidade era um exército que tinha para ser combatido e ser lançado fora e ser mandado embora. E então eles se sentaram ali, à beira na fronteira com a bênção, na fronteira do seu lugar de promessa. E naquele dia ali, eles comeram do fruto da terra. Vamos lá, voltando aqui para o texto. Celebraram Páscoa.
E no mesmo dia eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos da terra. E um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou. O que nós aprendemos com isso num segundo momento, queridos? É que até essa provisão que você vem tendo diariamente, até essa provisão, esse maná, essa medida diária que tem vindo, que está acompanhando o seu deserto nesses dias, essa medida diária que tem sido a sua companhia durante não sei quantos meses, não sei quantos anos, de dificuldade, de crise financeira, de crise, sei lá em que área você possa estar vivendo, até isso daí, quando você está próximo de ser abençoado, quando está próximo de virar uma chave na tua vida, isso aí vai cessar. Porque o maná cessou. Quando o maná cessou, significa que eles não tinham mais como voltar atrás. Eles não poderiam mais voltar para o deserto, porque agora o maná não estaria mais sendo liberado, o maná cessou. Se eles não avançassem para tomar posse da terra, se eles decidissem por causa do medo ou de qualquer inquietação voltar para o deserto ou voltar para o Egito, era por conta deles. Por quê? Porque agora nem maná teria mais para eles, nem a medida diária eles teriam mais. É por isso que eu dou um conselho para você nessa noite: não volte atrás, irmão. Você está a caminho de uma promessa. Outros já entraram no seu descanso, outros estão na fronteira, mas você está num caminho em que não tem mais volta. Quando você chegou aqui, experimentou uma porção do reino na sua vida, experimentou um alimento que te sustenta, um alimento que te ativa, um alimento que proporciona coisas grandes na sua vida, você não pode mais voltar atrás. Por quê? Porque não tem mais mantimento para você lá atrás. O maná cessou. A comida que tem agora é outro nível. É um nível mais elevado. E só tem uma coisa que você tem que fazer: é avançar de cidade em cidade. É avançar para frente, é entrar na promessa e desfrutar da promessa. Não tenho mais como voltar. Por quê? Porque se eu voltar, o maná cessou. Eu quero dizer para você, aquele alimento que você comeu. É por isso que algumas pessoas que vêm a esse ambiente, ou aqui, ou lá no Pacheco, onde nós ministramos, onde você come quando você come um alimento do reino de Deus. Isso aconteceu com alguns irmãos aqui. Depois de um certo tempo comendo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida deles, um dia eles visitaram outros ambientes que eles tinham passado por lá. E quando eles chegaram por lá, o negócio desceu meio amargo na boca deles. Não deu mais para permanecer naquele lugar. Não dá, irmão. Não adianta. Você pode ter vivido as maiores experiências que você viveu naquele lugar. Esse alimento que nem existe mais lá. Ele não consegue mais alimentar, nem te fartar. Porque você experimentou algo mais intenso. Você experimentou algo que destrava. Você experimentou algo que te coloca no propósito. Você experimentou algo que te coloca no destino. Você experimentou algo que te coloca nos lugares onde Deus quer que você realmente esteja. E é por isso que quando você volta atrás, você vai se desnutrir. Você não tem mais alimento. Por quê? Porque cessou. Cessou, irmão. E tem pessoas que eles pegam uma porção desse alimento e levam para os lugares lá de trás. Quando chegam lá, eles dão, daqui a pouco não tem para ele, não tem para ninguém, porque não serve. Porque no lugar de promessa, no lugar de propósito, o alimento, ele te sustenta para longos dias. No lugar de propósito, esse alimento nem falta. No lugar de propósito, você muitas vezes se alimenta de forma muito abundante. No lugar de propósito, no lugar da promessa, o que Deus traz para você é uma porção. Que eu não poderia dizer para você que seja uma porção diária, mas Ele traz para você uma porção eterna. É uma porção eterna, agora eu tenho que entender isso na eternidade. Para que eu não fique buscando as coisas do dia a dia. Porque quando eu experimento de uma porção dos céus, a porção dos céus, ela é uma porção eterna. Que é liberada a cada dia. Que é liberado a todo momento, que é liberado à medida que eu quero, que eu busco. Quanto mais eu busco dele, mais ele tem para me dar. Aí eu não preciso me conformar com uma porção diária, ou ter medo de que amanhã não vá ter, ou ter medo de que vá apodrecer aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que eu estou vivendo. Estou pegando um outro viés aqui, mas eu vou voltar para o primeiro. Então, muitas vezes nós nos alimentamos de algo maravilhoso,
Principalmente pessoas, vamos voltar para a questão física outra vez, se você come carne todo dia, e se você passar um período comendo aí só frango ou ovo, você vai ficar meio desacostumado, você vai achar chato, você vai achar esquisito. Puxa vida, eu comia carne todo dia, agora estou comendo frango, estou caindo, estou comendo ovo, estou comendo aquela bendita linguiça do Vila Velha. Oh, meu Deus. Eu acho que não tem mais dessa linguiça aqui. Tem ainda? Meu Deus. Vai mudar. Aí, eu tenho que ter uma mente muito equilibrada com isso. Pois o apóstolo Paulo ele fala que eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Então o reino ele faz isso com você. Ele te adapta. Você não vai estranhar nem deserto e você não vai estranhar a abundância. Porque muitas vezes o ser humano normal, ele não tem o hábito de se habituar a algo, a circunstâncias, e entender que nós estamos passando por um novo momento, que o Brasil e que você e a sua família estão aqui na fronteira da bênção, e daqui a pouco você vai com certeza desfrutar um momento de avivamento, de muita bênção financeira, e bênção familiar, e de bênção, e todas as formas na sua vida, mas que daqui a 10, 15 anos pode vir de novo uma crise sobre essa nação. E como você vai estar habituado, aperfeiçoado, até você se preparou para esses dias? Porque durante toda essa crise que o Brasil vem vivendo, queridos, quero dizer para você que tem pessoas que estão na bênção o tempo todo. Desde quando ela começou, pessoas desfrutam de bênção. Sabe por quê? Porque eles se prepararam para isso. Então, quando Deus traz você para esse ambiente, é para te preparar para toda e qualquer situação. Amém, queridos? Se tiver que comer ovos, se tiver que comer frango, se tiver que comer a linguiça do Vila Velha, come esse trem e dá glória a Deus. Amém, queridos? Mas se tiver que comer carne, come carne. Amém? Se tiver que tomar Big Gin, toma. Eu não tomo, né? Mas se tiver que tomar Coca-Cola, toma. Entre Big Gin e água da Cagés, eu tomo água da Cagés mesmo, né? Mas, queridos, são estágios da nossa vida, né? São estágios da nossa vida que nós temos que nos adaptar emocionalmente, fisicamente. O Espírito descansa no Senhor. O Espírito está preparado. Mas a nossa alma, ela se abate com as circunstâncias. E quando você fica imaginando, depois de um período em que você eu vinha caminhando e parei para desfrutar de algo novo na minha vida, e de repente aquilo que ficou para trás cessou. Opa, perdi o sustento. Você sabe que ficou para trás? Algumas vezes você pode dizer, tinha alguém que me ajudava sempre, nunca mais pôde me ajudar. Tinha alguém que sempre que eu precisava pedir um dinheiro emprestado, eu ia lá e pedia, isso também vai secar. Tinha alguém que tem um agiota, que eu sempre pedi um dinheiro lá emprestado a ele, a juro, você não vai ter como pagar, ele também não vai te emprestar. E aí, vai ter essa circunstância, vai chegar uma hora que você está aqui, nesse ponto aqui, você olha para cá, não tem mais nada. É porque o seu foco tem que ser para frente, irmão. Você não pode mais olhar para trás. É por isso que o maná cessou. Entende? Ele cessou, disse, você experimentou do que tem nessa terra? Pois pronto, é daqui para frente. Porque vocês comeram o maná e morreram. Teus antepassados morreram todos desse maná. E aí nós precisamos lidar com muitas coisas para entender onde é que eu estou nesse tempo, na minha transição. Onde é que eu estou nesse tempo, nos desertos. Em que parte do deserto eu estou? Eu já estou no lugar, ponto de atravessar o meu Jordão, de tomar posse da minha herança, ou eu estou caminhando pelo meio do deserto em círculos. Se eu estou aqui na dúvida se vou ou se fico, se vou ou se fico, se vou ou se fico, você tem que sair desse negócio. Você tem que avançar. Porque eu quero dizer para você, se você ficar, aí fica complicado para você. Se você voltar, não tem mais provisão. Porque o maná cessou. Você vai viver da força do seu braço. E viver da força do braço você vai cansar. Você vai cansar mesmo. Você vai se desgastar bastante. Você vai se desgastar muito. Porque você vai ficar atirando para tudo quanto é lado. Você vai ficar atirando no sol para ver se acerta na lua, para ver se acerta em alguma estrela. Você vai ficar atirando para todo quanto é lado, fazendo isso, daquilo, fazendo isso, faz aquilo, e não entra no descanso. Porque no descanso existe um direcionamento. No descanso existe uma palavra para você caminhar debaixo dela. No descanso existe, sim. Quando ela diz a terra mana, sabe o que eu entendo quando essa palavra fala assim, a terra mana, leite e mel? Não, isso não tem um sentido literal.
Entende isso? Se você vai para uma terra que mana leite e mel. A única coisa que eu consigo ver que mana da terra é água, irmão. Entende? Você cava poços e águas saem assim. Mas por que o Senhor disse, olha, vocês vão para uma terra que emana leite e mel? Leite e mel é tudo de bom. Ele está dizendo de coisas muito deliciosas. O que ele está dizendo? Se ela mana, se ela brota, é porque provavelmente pouco esforço você ia ter que fazer, irmão. Entende? E é por isso que muitos não entraram nesse lugar ainda. Muitos de nós trabalhamos além da medida. Muitos de nós enfrentamos a fadiga do dia. Muitos de nós ainda estamos comendo o pão das dores, né? O pão de dores. Muitos de nós não temos uma noite de sono dormida tranquilamente, preocupado com contas a pagar. Muitos de nós não descansamos naquilo que o Salmo 127 nos promete, né? Ele diz assim, o Senhor dá o sono aos seus. Amém, queridos? O Senhor te abençoe até quando você está dormindo. Aleluia. Quando você pensa que não, pela manhã, já está na tua mesa, mana leite e mel sobre a tua vida. É esse o lugar que Deus quer te levar. É esse o lugar. Não está dizendo que você vai ser um vagabundo, ou nós que vamos deitar numa rede e ficar esperando. Não se trata disso, mas se trata de que essa parte física extrema, em que muitos de nós temos que dar, não é necessário. Porque são filhos. Porque somos filhos. E por sermos filhos, você recebe a porção dos filhos de Deus. Sabe? E não os riscos e a fadiga do dia. E saiba que existe esse favor. Você viu isso quando nós ministramos aqui sobre aquela questão do Senhor, dos trabalhadores lá, do primeiro que enfrentou a fadiga do dia e do que chegou por último e desfrutou de tudo. Amém, queridos? O cara trabalhou o dia todo, recebeu um denário, recebeu a porção dele que foi contratada. Mas chegou um que entrou na última hora e recebeu o mesmo tanto. E o Senhor deu para ele e disse, eu faço o que eu quero com o que é meu. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, irmão. Quando Ele se agrada de você, queridos, não se preocupa. Quando Ele se agradar de você, não importa o que os outros vão falar, Ele vai te dar o que Ele quiser te dar. Sabe? Não é nem o que tu pensa, mas é o que Ele quer te dar. Sabe? Ele se agradou de ti, irmão. Já foi. Não tem diabo, não tem mundo, não tem religião, não tem nada que impeça dele te abençoar. Tudo vai ser favorável a ti. O vento vai soprar ao teu favor. O vento vai soprar ao teu favor. Tudo que é circunstância difícil que o deserto tem trazido, todo cansaço, toda fadiga do deserto não pode se comparar àquilo que está adiante, aquilo que está ao passo desse lugar onde você vai entrar em Deus, desse lugar na promessa espiritual, desse lugar de descanso, de um lugar onde você trabalha, mas não precisa morrer disso, desse lugar onde as tuas preocupações elas não serão tão como são hoje. Esse lugar onde você não vai mais perder o sono por causa de dívidas, por causa de problemas dos mais graves possíveis. Deus dará o sono aos seus. Amém, queridos? Essa é uma promessa de Deus. E eu tenho que entender que quando as coisas começarem a cessar ao meu redor, quando eu atiro para cá não deu certo, eu fiz aquilo não deu certo, é porque cessou. É porque você tem que entrar nesse lugar de Deus e é um lugar de fé. Esse é um lugar de fé. Eu tenho que começar a discernir alma e espírito. Eu tenho que discernir, dividir alma, emoção e carne. Eu tenho que saber onde estão minhas lutas. Eu tenho que saber onde eu estou lutando. Se eu estou expulsando demônio onde não existe. Se eu estou expulsando, se eu tenho que tratar uma coisa na alma da pessoa e aí eu fico tratando, misturando uma coisa com a outra. Eu penso que eu estou brigando com isso, mas não, eu tenho que discernir. É um tempo de muito discernimento. É um tempo de discernimento, queridos. Que só quem entender. Você não consegue discernir afobado. Você não consegue tomar uma decisão correta se você estiver afobado. Você tem que entrar num lugar de calma. Você tem que colocar. Não decida debaixo de pressão. Não decida porque tem algumas coisas dando errado. Não faça mais uma vez as coisas erradas por causa de pressão de quem quer que seja. Você pode entrar em um lugar que você pode dizer assim, o Salmo 91 diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. O que isso nos comunica? Isso nos comunica que você pode estar num lugar caótico, numa casa cheia de tribulações, no meio de uma família super atribulada, no meio de gente que te perturba de toda hora, mas você não será atingido. É emoção.
Não deixe que as pessoas daquele ambiente te perturbem. Não deixe que notícias te perturbem. Não deixe que pessoas negativas tirem a tua paz. Não deixe que pessoas destrutivas te destruam. Não deixe, porque a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que as coisas exteriores não podem comprometer a estrutura interior, irmão. Porque só o que vai ter é coisa de fora querendo destruir o que está dentro de você. Pessoas, situações, um monte de coisa, pressões externas, de tudo quanto é lado para destruir a tua paz, para acabar com a tua conexão com os céus. Pessoas que vão te fazer você tomar uma decisão errada mais uma vez, você vai sofrer de novo, porque você se afobou. Não faça. Não tome decisões, entre num lugar de descanso, mesmo que tudo esteja caindo ao teu redor, mesmo que 1000 à tua direita, 10 à tua esquerda, sei lá, quantos caírem, quantos estiverem se dando mal, te pressionando, ou querer para você tomar uma decisão errada, não tome. Entra no lugar em Deus, entra no lugar de descanso, e Ele dá o direcionamento correto. Ele diz: faça, porque senão você vai jogar mais uma vez o seu dinheiro fora. Você vai jogar mais uma vez o seu trabalho, o seu suor. Você vai jogar mais uma vez tudo que você está tentando consertar da sua forma, do seu jeito. Você vai lançar isso fora. E daqui a pouco você tem mais um ciclo no meio daquele deserto, que você parou à margem da terra, mas por não descansar, por não deixar em Deus essa decisão, você vai dar mais uma volta naquele deserto desgraçado que você está vivendo. Porque eu estou tomando decisões por baixo de pressão, por medo, por influências dos outros, influências externas, por causa de amigos, por causa sei lá de quem, por causa de parente, por causa de filho, por causa de pai, por causa de mãe. Meu irmão, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus, queridos. É você e Ele. Sabe? Não adianta você se mover debaixo de pressões. Você tem que discernir isso. Porque às vezes você está com o teu pé está dentro da terra. Você já está comendo, né? Você já está comendo dos frutos dela. Mas você ainda não atravessou. Disse: olha, naquele dia cessou o maná. Naquele dia cessou. Porque eles comeram, celebraram Páscoa, fizeram festa. Comeram os pães, grão de trigo. Não foi mais o maná que eles comeram. Aquele dia eles experimentaram que existe as bondades do Senhor nessa terra. Existe a bondade do Senhor nessa terra. Existe o melhor de Deus nessa terra. Existe, meu irmão. Existe, você já experimentou. Se você nunca experimentou, você vai experimentar. Agora existe que algumas coisas vão começar a cessar para trás. E você vai ter que entender que existem lugares que você está voltando, que Deus não quer que você volte mais para esses lugares. Sejam trabalhos, sejam negócios, sejam... Eu não sei, você sabe o que é que você está querendo voltar e Deus está dizendo que não é para você voltar mais para esse lugar. É um lugar de emoção, é um lugar físico, é um lugar geográfico, é um lugar que Deus já te tirou daquela situação, Deus já te tirado daquele lugar, você já experimentou algo assim, e daqui a pouco você está querendo usar as mesmas ferramentas para ser utilizado, não vai funcionar mais, irmão, já está enguiçado. Já está enguiçado. Na quinta-feira eu falei sobre isso lá no Pacheco, com os irmãos, eu trouxe uma parte dessa mensagem lá, na quinta-feira, e eu trouxe um exemplo meu mesmo, durante essa crise, durante todo esse período, desde 2014, a gente caiu bastante nos nossos negócios, nos meus trabalhos. Até 2014 eu estava ganhando bastante dinheiro com o meu trabalho. Estava com uma vida financeira bastante saudável. Até 2014, aí quando a crise veio, ela veio forte. E ali eu saí daquele momento lá com uma hérnia de disco na minha lombar. O dinheiro que eu tinha juntado, gastei com medicações e entre outras coisas. Perdi 2 serviços grandes que eu tinha. Fiquei, né, na beira do Jordão. E tinha que tomar uma decisão. Né? Só que a coluna doía tanto que não dava nem para pensar em outra coisa, só na dor da coluna. Mas a minha mente de quem gosta de ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. É prover, é ser um provedor. É ter o recurso para bancar a sua família, é ter tudo. É normal como um pai você se preocupar com tudo, com a sua casa. E ali eu já tinha, em 2014, já faziam 2 anos que eu tinha deixado de trabalhar com a venda de camarão, que era uma das minhas atividades financeiras que dava bastante dinheiro. E eu já tinha
Já tinha parado de vender camarão, porque Deus já tinha me pedido, por causa da igreja. Eu trabalhava dia de domingo, vendendo camarão. E tomava o meu dia praticamente todo. E aí Deus me pediu isso. E eu custei muito a entregar. Eu estava falando para os irmãos queridos, eu chegava na praia com 250, 200 espetinhos de camarão. Quando dava 1h da tarde, 1h30 da tarde, eu já tinha vendido tudo. Né? Era ligeiro, eu vendia muito camarão, irmão. Entendeu? Eu chegava a vender essa mais. Tinha dia de eu vender 200 espetos por dia, quando eu comecei. Quando eu estava lá trabalhando lá na Praia do Futuro. Fora alguns vendedores que eu botava para trabalhar para mim. Eu tinha um grupo de meninos, de jovens que trabalhavam comigo. E a venda era muito abençoada. Eu vendia os meus todos, e quando eles estavam embarreirados, eu ia lá e vendia, eu pegava o deles e vendia também. Deus estava com a mão dele no negócio. Amém, queridos? Era Deus que estava falando. Só que chegou um dia, quando eu quando eu mudei para o Pacheco, que Deus começou a me chamar para o ministério, e aí eu senti a venda cair na praia. E você fica naquela especulação, o que será que está caindo as vendas? Porque está o mesmo tanto de gente na praia, não mudou, não diminuiu o número de turistas, não diminuiu o número de clientes, não diminuiu nada. Os meus amigos estão todos vendendo, os amigos meus que trabalhavam lá com outras coisas, está todo mundo vendendo e a minha mercadoria. E aí eu comecei a vender 120 espetos num dia de domingo. Aí de 120 baixou para 100. E isso eu vendia até 1h, 1h30 da tarde. Aí daqui a pouco eu estava levando apenas 80 espetinhos, e quando dava 5h da tarde, ainda estava pela beira da praia ainda. Doido, o culto já estava começando, eu ainda estava querendo vender a barreira ainda. Aí chegou um tempo que eu estava levando 40 espetinhos, ainda estava passando, eu saía da Praia do Futuro, passava na beira-mar, ainda passava no Pirambu. Aí, meu Deus do céu. Aí Deus falou, você vai teimar comigo? Ou você não vai jogar a toalha? Estou pedindo, e quando eu peço, se você não dá, eu tomo. Eu quebro tudo, né? Aí quando foi em 2012, eu estava terminando uma obra ali na Bezerra, que eu trabalhava nas duas frentes, na construção civil e nos camarões, né? Era dinheiro, ganhava. Quem é que não quer ganhar dinheiro? Se você não quiser, irmão, eu quero, ok? Mas só que tem que ganhar do jeito certo. E você tem que saber escolhas. Quando Deus te chamar para uma coisa, é melhor você entregar. Ok? Quando você entender que o negócio começou, não, é a crise, é o diabo. Não, pode ser Deus, irmão. Aí se for Deus, é melhor você entregar. Entendeu? Porque Ele vai te dar algo melhor. E quando foi em 2012, eu estava terminando a obra no mês de junho, eu estava correndo, porque eu estava conversando com um dos meninos lá que trabalhava comigo, bora terminar, vai chegar julho, esse mês agora que nós estamos, e vai começar as férias, e aí vai bombar para o futuro. Ela já estava fazendo plano, vou pegar o dinheiro que vou ganhar nessa construção, vou comprar tudo de camarão para nós vender. Olha só a minha marmota, né? E aí eu estava trabalhando numa casa, e embaixo morava um pastor, eu estava trabalhando no 5º andar, e no 4º andar morava um pastor. E esse pastor, eu acabo com o juízo dele, porque nós estávamos quebrando o piso da casa de cima e eu já ele dormir. E aí eu estava lá e todo dia eu chegava para quebrar o piso da casa e ele morava na casa de baixo. Aí com as 3 no dia chegou lá, batendo lá na porta, deixa eu dormir, pelo amor de Deus, sei o quê. Aí foi com os disseram assim, o dia ele chegou, não estava. Ele chegou, não estava. Aí os meninos disseram assim, o pastor apareceu por aqui de novo. Aí, mas só quando ele chegou atrás, cadê o encarregado? Aí o pastor Francisco, aí ele falou assim, o cara que daqui é pastor, é? Assim, pronto, meu Deus. Hoje eu quero falar com ele. Aí eu pensava que era outra coisa, né? Aí ele chegou, me encontrei com ele no elevador. Você é o pastor Francisco? Aí eu disse, sim, senhor. Você trabalha com coisa grande ou só com coisa pequena? Oi. Trabalho com coisa grande também. Eu tenho um estacionamento lá para fazer. Você quer lá medir? Eu disse, pronto, o tormento começou a perseguição começou a se transformar em outra bênção. Mas quase que eu mato aquele homem de raiva, irmão. Marretada, bem no quarto dele, assim, dormindo, a gente dando marretada. Né? Eu fui fazer um orçamento para esse homem, um orçamento que custou na época uns 25 mil reais. E fechei o negócio com ele. E chegou o mês de julho. Eu disse pro cara, e agora? Eu peguei o serviço do pastor, tô terminando esse serviço aqui, começou as férias, o senhor disse, você vai entregar ou não vai? Nesse tempo eu estava ganhando uma média de 300 reais por semana. Né? Era o meu dinheiro, 300 reais por semana, isso foi em 2012. 300 reais por semana. E eu me lembro que ele foi e disse assim, eu quero começar porque dia 13 de julho vai ter um evento lá na igreja, vem uma cantora de fora, eu quero uma parte do estacionamento feita. E eu corri para dentro, e eu fiquei, cara, agora, mas não vai dar para me comprar os camarão. Menino. Peguei uma equipe, levei para a igreja do pastor e começamos o serviço lá. Em 15 dias eu comecei a ganhar praticamente o triplo do que eu estava ganhando na semana. Em 15 dias. Com mais ou menos 2 meses eu já estava ganhando 4 vezes mais. E o dia da praia eu nem me lembrava mais.
Eu não deu, irmão. O dia da praia, juntando tudo, não dava para ganhar o que eu comecei a ganhar lá naquele negócio. Aí eu fiquei 2 anos nisso. De 2012 até 2014. Era em média R$1.000 por semana. Né? E aí, chegou a crise. O que eu entendi nesse processo, irmão, que Deus sempre te abençoa muito quando Ele está mudando uma estação na tua vida. Só que naquela época eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Deus passou 2 anos me dando muito, mas eu não soube aproveitar. Eu não soube lidar com aquele tipo de bênção. Eu não soube lidar com aquele tipo de recurso nas minhas mãos. É tanto que quando chegou a dificuldade, eu papoquei tudo. Eu tinha, irmão, tinha bastante dinheiro guardado quando chegou a crise. Bastante. Entendeu? Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Porque entendimento você vai adquirindo na caminhada. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho um entendimento. E então, queridos, quando veio esse negócio de 2014 para cá, aí a crise começou. E a gente foi ficando quebrado mesmo, foi alisando, foi secando as fontes, foi ficando com o nome no SPC outra vez, foi deixando de honrar compromissos, e de quebra eu comprei um carro, aí pronto, aí lascou, porque eu comprei um carro, eu troquei de carro bem no começo da crise, a parcela, eu saí de uma parcela de R$500 para uma parcela de R$1.135, aí quando eu compro o carro, perco os empregos tudinho. Sabe, uma coisa linda de se ver, irmão. E a primeira vez que eu faço um financiamento, ainda no meu nome, né? E, meu irmão, foi uma coisa linda, né? Foi lindo, passar 5 anos pagando esse carro. Mas todo mês Deus mandava, irmão. Foi pro maná de novo. Aí, para encurtar essa parte do testemunho, o que aconteceu? Durante esse processo, irmão, eu comecei, era Deus lidando comigo em uma área, e eu querendo voltar para os lugares de onde eu tinha ganho dinheiro. Aí a gente inventou de fazer camarão de novo. Ah, irmão, ô tristeza lasqueira. Pegamos uma semana, não sei, compramos camarão, fomos lá no Mucuripe. E compramos tudo, fazendo tudo. Aí levamos o camarão para vender ali. Aí quando nós ligávamos o fogo para acender, para fritar o camarão, a mangueira soltava. Pá! E o povo ficava tudo com medo. Disse, meu Deus do céu. No dia que nós vinha, a tampa, o tacho voou de cima do carro, caiu no meio da rua. Irmão, um escândalo isso, meu Deus, Jesus. O carro passou por cima da tampa do cor do tacho, amassou, sabe? Irmão, foram uns 3 dias de guerra com Deus. Meu irmão, não brigue com Deus nem por 1 hora, quanto mais 3 dias. E aí, tem coisa que não adianta você voltar para onde Deus já te tirou, irmão. Entende? É só desgaste. É só desgaste. Entendeu? O camarão continua sendo gostoso. O espetinho agora acho que é uns R$5 lá na praia. Esse mês de julho, ó, mas não é mais para mim. Para você. Se você quiser, eu lhe ensino. Agora, antes eu não ensinava para ninguém, agora eu lhe ensino. Fica contigo a bênção. E te digo uma coisa. Vai ficando na minha medida. Depois eu decido quando você vai desfrutar de um novo momento em Deus. E eu aprendi isso, irmão. Amém, queridos? Nessa questão eu sou resolvido já. Entendeu? E então eu comecei a ver as coisas brotar da terra nesse período. Quando eu descansei. Lá atrasamos a energia lá no Pacheco. Um dia queimaram a luz lá, cortaram a luz lá da igreja. Eu disse, Jesus, que doidice é essa? Né? E tá o maior escândalo. Né? Para mim, nem se fala. Né? Aí a primeira vez que tinha um casal chegando lá na igreja, foram lá para casa jantar a luz de vela. Em pé de muriçoca a noite todinha, o Charles e a Lila. Pensa você receber gente nova na sua igreja, casal novo que está acabando de chegar na sua casa com a luz cortada. Muriçoca no metro, meu filho. Eu digo, se esse irmão voltar, é porque eu estou com vontade mesmo de mudar de vida. Rapaz, irmão, não é brincadeira, não. Pense numa luta violenta. E cortaram a luz na quinta, foram ligados domingo, aos 47 do segundo tempo, antes de começar o culto. Os irmãos chegando e o cara empendurado no poste, ligando a luz lá. E eu disse, meu Deus, o povo está chegando, e cadê essa luz? Entendeu? E o diabo dizia, faz gambiarra, faz um gato. Sai daqui, Satanás, sai daqui, sai daqui. Irmão, nessa hora você está sujeito a tudo, meu filho. E você tem que se manter na postura que Deus tem te chamado. Entendeu? Tem que se manter na postura que Deus tem te chamado. E é assim que tem sido, irmão.
né? Você está à beira do teu Jordão. Tem coisas que eu não posso mais voltar atrás. Amém? Muitos podem ter chegado nessa noite, nesse lugar, somente de uma resposta. Deus está dizendo para você, não volte para os lugares de onde Deus já te tirou. Não volte. Seja ministerialmente, seja trabalho, seja, sei lá, que de escravidão que Deus já te tirou é porque não te quer mais lá. Foi bom, para mim foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, meu filho. Mas um dia ele chegou e disse, tá para cá. E eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi um segredo, como dizia o apóstolo Paulo. É melhor você entregar na bênção do que entregar no pau. Entregue na bênção, entendeu? Entrega quando está dando. Porque eu entregar quebrado é triste, meu irmão. Entendeu? Entrega quando está dando. Entendeu? Porque quando eu entreguei o camarão, ainda estava dando. Né? Eu entreguei. Mas aí depois eu quis voltar de novo, aí não estava mais dando, nem deu. Nem... Para mim não, pode dar para outra pessoa. Vivi realidades, não a que eu vivi 20 anos atrás. Essa eu não vou mais viver nunca na minha vida. Entende? Mas vi variações, aprendi em segredos, aprendi a me adaptar, porque eu saí do nível muito lamentável para um nível melhor. E depois a gente dá uma descida outra vez. Mas aí eu me adaptei a esse sistema. Nesse quesito eu não sofro mais. Nesse quesito eu não sofro mais. Quando você não sofre mais, aí não tem como você parar naquilo, Deus vai te levar para o próximo. Entende? Porque quando você já levou muita lapada no mesmo canto e não faz mais efeito nenhum, Deus vai entender, eu tenho que aumentar o tamanho das lapadas. Eu tenho que ir para o próximo nível, amém, queridos? Eu tenho que ir para um lugar melhor em Deus. Porque aqui eu já estou encaliçado, Ele já sabe que eu estou encaliçado. Ele já sabe que eu consigo suportar isso daqui. E a Bíblia diz que não há prova que não seja humana da qual você não possa suportar. Ele antes vai dar o escape para você. Não há prova humana, sobre-humana que você não possa suportar. Se você está passando por uma luta, Deus está deixando porque Ele sabe que você suporta ela. Porque Deus não vai colocar sobre você algo que seja sobre-humano. Porque Ele conhece a sua estatura, Ele conhece até onde você aguenta. Amém, queridos? Ele sabe, então não reclama. Vai para frente. Vai para frente, vai caminhando. Vai caminhando para um lugar onde Deus tem te preparado. No Espírito. Sabe? Porque se cessou as coisas que estavam para trás. O apóstolo Paulo também fala assim, como eu faço? Eu faço esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, tem um chamado, tem uma vocação, tem algo para você. E esse é um tempo da gente fazer essas separações na nossa vida. O escritor aos Hebreus, ele diz, lá em Hebreus capítulo de número 4, que a palavra de Deus ela é muito poderosa. E nós sabemos disso. E ela diz que ela está apta, ela está apta para fazer que nós vamos discernir. Ela faz separação entre alma e espírito. E é uma das coisas que eu quero que você entenda. Aprender a discernir o que está sendo espiritual ou não. O que está sendo espiritual para mim e para você é o que é apenas na alma. Entendeu? O que é apenas almático e eu estou querendo tratar em situações diferentes. Eu tenho 2 milagres nas Escrituras que Jesus lidou de forma diferente. E muitas vezes nós passamos nesses milagres das Escrituras e não entendemos esses milagres. Quando Jesus estava lidando com a mulher encurvada, a Bíblia fala que ele repreendeu um espírito de enfermidade que dizia que mantinha aquela mulher cativa há muitos anos. Assim, olha, esse espírito mantinha ela cativa e ela ficava encurvada durante, sei lá quantos anos aí, 37 anos, se não me engano. E aí foram questionar Jesus aquela cura, disse assim, olha, essa mulher também é filha de Abraão, entendeu? E Satanás a aprisionava ela, era uma doença espiritual, ok? Mas você vai ver também que a mulher, estamos falando da mulher encurvada, e a mulher do fluxo de sangue já era outro personagem. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma doença já há 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, a doença dela não era espiritual. Por isso que Jesus não expulsou o demônio dela. Entende? Era uma doença almática, física, mas almática. Psicossomática, uma doença que foi desenvolvida por inúmeras pressões na vida dela. Uma história de muitas pressões, e a mulher acabou desenvolvendo uma doença, um fluxo de sangue que não cessava. E por isso, quando ela tocou em Jesus, foi liberado alívio para a alma daquela mulher. Jesus disse assim, a tua fé te curou. Já na endemoniada não, Jesus repreendeu o espírito de enfermidade, ok?
No gadareno, Jesus repreendeu o espírito do gadareno. Num paralítico, Jesus disse assim, a tua fé te... Não tinha um paralítico lá também, que os amigos colocaram lá? Então foram situações diferentes. Numa, Jesus repreendeu o demônio. Na outra, assim, a tua fé te curou. A fé está ligada à tua alma, meu irmão. Está ligada à tua decisão. Ele disse assim, com a mulher falou, filha, a tua fé te curou. Para o cara do paralítico, a tua fé te curou. Para o gadareno, ele disse, sai do demônio. Para a mulher encurvada, sai os demônios. Doença espiritual, doença na alma. Eu tenho que entender essas coisas, irmãos, porque senão eu fico fazendo coisas que não convêm. Eu fico brigando com o demônio onde não tem. Às vezes eu quero lutar na carne ou na alma, doenças que são espirituais. Eu tenho que entender quando eu começo a sentir sintomas no meu corpo, que são por causa de notícias de pessoas, então a minha alma está me levando a sentir um sintoma, uma dor em qualquer parte do meu corpo, porque eu estou com a minha estrutura almática fragilizada, e quando eu recebo uma notícia, uma pressão externa, eu adoeço, eu sinto dores, o meu corpo começa a passar mal, eu começo a ter coisas, por quê? Porque alguém comunicou comigo uma notícia. Se afasta de gente assim, irmão. De gente que intoxica a tua vida. De gente que te coloca nos leitos de enfermidade. De gente que tudo que eles falam vai intoxicar você, vai te adoecer. Por quê? Porque você recebe uma informação na tua alma. Ou você presencia coisas. Ou pressões, informações, notícias, pressões externas vão afetando a tua alma, tu começa a sentir doenças no teu corpo. Te deixam mal. Pai, fulano foi lá em casa, rapaz, quando ele saiu eu fiquei mal. Aí foi bem os demônios. Foi não, é a tua alma. Entendeu? Não foi os demônios. Tem outras situações que sim. Toda vez que essa pessoa vem aqui em casa eu fico mal, porque a mulher só vem com irmão, é horrível. Sai de perto dessas pessoas, irmão. Se você não pode transformar elas, não deixa elas afetar você. Se você não afeta elas, não deixa que elas afetem você. Sai de perto de gente negativa, meu irmão. Entendeu? Se você não consegue afetá-los, não seja afetados por eles, pela miséria deles, pela aquela coisa que eles não querem, por aquela condição que eles não querem sair dela. Porque você acaba ficando mal. Aí quando aquela pessoa sai, a sua pressão sobe, você começa com uma dor aqui, uma dor ali, você começa a passar mal, você começa a ver demônio onde não existe, você começa a ver piolho na cabeça. Cadê ele? Não está aqui. Não, deixa para lá. Né? Então, não existe, irmão. Sabe? É psicossomática na alma. E atrapalha a tua vida espiritual. A tua alma, às vezes, bagunça a tua vida espiritual com Deus. Entendeu? Você fica sem força para buscar Deus. Você fica... Alma. Entendeu? E às vezes a gente fica endemonizando tudo. Não. Demônio é demônio, alma é alma. Quando eu discerno isso, eu luto corretamente. Quando eu discerno isso, eu luto corretamente. Eu luto de forma correta. Eu não vou lutar feito uma pessoa que não tem direção. Entende? Jesus ele foi muito sábio no seu andar. Onde tinha que ser alma era alma, onde tinha que ser espírito era espírito. Ele nunca misturava as coisas, porque ele conhece a mim e conhece a você. Entende? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que é uma doença que vem de natureza espiritual, uma doença que vem de natureza almática, uma doença que vem de natureza acidental. Você vai ali... Aí, acidentalmente, levou uma topada, quebrou a unha inchou e só, isso é coisa do diabo. Eu disse, não, foi você que não teve atenção. Tacou a topada, inflamou. Acidente. Não tem nada de demônio nisso, irmão. Né? Não tem nada de demônio nesse negócio. Tu fica repreendendo o demônio. Sai meu dedo, sai. Não vai passar ali um metiolatezinho, não, para você ver se melhora alguma coisa ali, né? Aí fazer um curativo, não. Fica um negócio de expulsar demônio de uma topada. Para você ver se você fica bom. Né? Dá febre, como diz o Raul. Então, discernir, entendeu? Discernir, para nós não andarmos mais como crianças, né? Essa é uma geração que precisa de discernimento. E discernimento, irmão, você precisa de um lugar de paz para entrar nele. Você precisa entrar em um estado de paz, de equilíbrio emocional. Sabe? De não deixar que pessoas, nada de fora venha te perturbar. Entendeu? E quando você vê pessoas que, quando você topa, quando você lida, quando você enfrenta, quando você passa por pessoas que de alguma forma mexem com as suas estruturas, você tem que treinar a sua mente para que isso não mais te perturbe. Isso é um treinamento, você vai treinar. E eu quero dizer para você, essas pessoas vão sempre aparecer na sua frente. Entendeu? Até que você tenha tratado isso em você. Ou compartilhado isso para ser tratado.
lidar com essas estruturas, fortalecê-las dentro de você, para que você possa então desfrutar das coisas do céu. Porque aqui, quando o povo comeu, Deus lida em todos os aspectos. Ele disse: olha, vocês comeram do melhor dessa terra, do produto daquela terra. Mas eu quero dizer para você que o maná cessou. Vocês vão ter que viver essa nova realidade. Não adianta eu ficar chorando pelo que ficou para trás. Irmão. Entendeu? O que ficou para trás não vai voltar. O que tem para frente é muito melhor. O que tem para frente é abundantemente melhor. Agora, o excesso de passado atrasa o meu futuro. O excesso de passado atrapalha eu desfrutar do meu presente. Eu nem desfruto o presente e nem consigo ter uma expectativa de um futuro. Porque o excesso de passado atrapalha o presente e não deixa eu viver o futuro. Aí você fica travado. Aí você fica aqui no meio. Não sei se volto para o deserto, não sei se avanço. Tem gigante, tem isso, tem aquilo. Mas tem Deus, irmão. Entende? Tem Deus. Não olha para o gigante, não olha para o muro, não olha para o inimigo. Olha para Deus. Né? Olha para Ele. É Ele quem resolve esse negócio aí. Porque eu deposito nele a minha fé. Eu deposito nele aquilo que eu preciso. Né? Andar num nível de fé, hoje para algumas pessoas, é praticamente uma historinha para as pessoas. Mas eu quero dizer para você, a igreja do Senhor, ela vive da fé. Entende isso? Ela vive da fé. Entendam isso. A igreja do Senhor, ela vive da fé. Quando nós deixarmos de fazer muita força, vocês vão ver como vai funcionar. Quando você tem que fazer a sua força, na sua medida. Não faça a coisa porque você vai se prejudicar. Desde quando nós começamos a transitar para aqui, para Fortaleza, a gente tem se deparado com inúmeras situações. Primeiro nós passamos um período ali, uns 2 meses, 3 meses, sei lá, ali de dezembro a uns 3 meses ali, e aí não rolou. Não rolou. Como sempre eu falo, saímos de lá porque estava vazando. E viemos para cá para o meio da chuva. Entende? Viemos para cá para o meio da chuva. E tivemos um gasto, tivemos um esforço, e foi. Né? E aconteceu. Aí tivemos aqui nesse lugar. Né? Estamos aqui nesse lugar há alguns meses, já não sei nem quanto tempo, 2 meses, não sei. Não venho tendo muita noção de tempo ultimamente. E sempre disse: irmãos, vamos orar pelo nosso lugar. Vamos orar por um lugar que seja, pelo menos entre aspas, nosso. Né? Porque aqui a gente só se encontra no domingo. A gente não está tendo encontros semanais, estamos parados. Queridos, tem tanta coisa para quem não está. A gente também estamos com um depósito de estudos e informações que está sendo preparado. É muita coisa que está sendo preparado para esse novo tempo. Né? É um alimento diferenciado, coisa que você ainda não comeu dele. Entendeu? Já está quase tudo pronto, irmão. Quase tudo pronto. Aí precisava de um lugar. Né? Aqui é uma escola, é uma coisa aí da comunidade, não é nosso isso aqui. A pessoa que nos cedeu isso aqui tem uma boa vontade muito grande, pessoa, né? Tem servido para nós esse lugar, graças a Deus. Deus tem prosperado, trazido vidas a esse lugar, amém? Né? Eu sei que nós estamos abençoando também esse lugar, né? E de repente surgiu, eu comecei a ter uns sonhos com as pessoas que eu não via há muito tempo. A forma como Deus faz as coisas, irmãos, vocês não têm noção. A gente começa a orar e a gente fica dizendo assim: Deus faz assim, não, Senhor, nós precisamos de um lugar para nós. Pronto. A minha oração é essa. Nos dá um lugar, porque daqui a pouco a pessoa pode chegar para nós e dizer: olha, já tá bom, vocês, né, tá chovendo, e acho que a mulher está mais preocupada do que nós mesmos aqui. E aí começamos a pedir a Deus esse lugar. Né, e eu disse: olha, orem, porque aqui senão a gente vai se acomodar aqui, e a gente vai se acomodar no terreno dos outros. Não podemos nos acomodar no que é dos outros. E tá bom demais, mas entenda, o momento, como eu disse, o momento da nossa bênção é um momento de pressões. Ou fica tudo bom demais a extremo e você vai se acomodar, ou você não vai lidar com as coisas acontecendo ao seu redor. E aí a gente estava aí, um dia Deus me trouxe à minha mente, eu sonhei com um casal por 2 noites consecutivas, e depois eu estava lá no meu trabalho e vinha aquele casal na minha mente, aí veio a 3ª vez. Eu disse: meu Deus, o que é que o Senhor quer comigo e com esse casal? Porque esse casal... aquele casal que teve aqui uns 3 domingos atrás, né? A gente eu comecei a ter umas perturbações. Aí eu tenho o WhatsApp dele, né? Do esposo do irmão Ailton. Eu tenho o WhatsApp dele, eu liguei aqui, estava lá no trabalho, lá.
Aí eu peguei, fui direto, né? Eu peguei o zap aqui. Ei, macho, o que vocês estão... O que está acontecendo com vocês aqui? Que Deus já está me incomodando 3 dias seguidos. O que está acontecendo contigo aí, macho? Isso está com muitos meses sem vê-los. Anos, né? Até, eu acho. Não sei quanto tempo fazia que eu não os vi assim, contados. O que está acontecendo com a vida de vocês? Que Deus tem tirado o meu sono com relação a vocês. Aí ele começou com uns arrudeios lá. E depois, não, é porque quebrou uma torneira aqui em casa, não sei o quê. Não estou sem condição de ajeitar uma torneira. Meu Deus, que negócio de torneira isso aqui. Eu vou aí. Aí passei mais 2 dias sem ir. No segundo dia, ele, tu não vem não, eu te amo, macho. Eu disse, eu também te amo. Eu tenho esse negócio de amo. Né? Aí eu fui à noite, uma terça-feira. Uma terça-noite eu fui lá. Né? Na verdade, Deus estava me levando lá para muitas coisas. Mas principalmente era o negócio do prédio. Né? Muitas coisas, mas as outras coisas eu deixo para lá. Vamos focar na história do prédio. Cheguei lá depois de ter conversado muito tempo com eles. Aí fui lá olhar a torneira não tinha nada, irmão. Não tinha nada, estava perfeito. Eu fui, mesmo assim, eu fui no outro dia lá, quebrei, olhei, a torneira não tem nada, cara. Tá tudo perfeito, tudo inteiro. E aí? Zé. Vazou aí, tô com prejuízo ali de R$600 de água para pagar, que a água sumiu. Deus não dá prejuízo a ninguém, irmão, amém? Mas ele ficou sem água, cortaram a água dele, né? Por causa que essa torneira quebrou e vazou água. E veio 2 papéis de R$300. E aí eu fui lá e olhei, cascaviei, mexi, quebrei tudo. Levei cimento lá de casa. E tudo legal, não tinha como fazer isso, eu não tenho como pagar, eu estou sem dinheiro. E não tenho como pagar essas 2 contas, não sei como eu vou fazer. E eu tenho calma. Né? Tenho calma. Vamos ver o que Deus quer com isso, né? E então, fomos lá e eu falei com ele, e aí, como é que vocês estão? Ele, a gente está vindo aqui para Fortaleza, nós estamos ali no local emprestado, e nós já rodamos procurando um lugar, ficamos ali um tempo, não deu certo, estamos atrás de um galpão por aqui, e a gente não sabe onde está. Um galpão? Peraí, deixa eu ligar aqui para um cara. Meu irmão, foi esse negócio aí. Ligou para um cara, o cara no outro dia ligou para mim, nós já praticamente alugamos o galpão. Já estamos quase terminando as reformas. Daqui a pouco nós vamos estar nesse lugar. Amém, queridos? 2 dias depois a igreja se juntou, pagou 2 contas de água dele, pagou todas as contas dele, a água está ligada, está tudo ok. Amém, queridos? Deus faz assim. Entende? Ele usa gente que... E naquele dia eles vieram aqui, vocês viram, eles vieram que eu mostrei eles aqui. Né? Tirando a outra parte que é com nós e eles, mas essa parte Deus usou essa pessoa e ele falou com um amigo, e um amigo tinha um galpão ali dentro, aqui pertinho aqui, da gente aqui, e está lá funcionando, já hoje está quase, está 90% pronto, né? O corretor vai fazer a vistoria esses dias lá, amanhã ou depois, para poder a gente fazer o contrato, tudo legalizado, né? E não sei quantos dias mais a gente vai passar por aqui ainda, não sei ainda, mas estamos transitando, amém, queridos? Estamos transitando, daqui a pouco a gente vai estar se reunindo ali mais na frente, né? Com muita expectativa. Eu quero que você que está aqui nessa noite, que às vezes para você, esse lugar aqui é bem pertinho, você mora aqui na rua de trás, mora ali embaixo, mora aqui, para você, pastor, a igreja é bem mais para ali, esse irmão não olha para essa questão geográfica, olha para o propósito de Deus. Entendeu? O fato de você dar uma passadinha até aqui é cômodo, você está em cima da sua casa, né? É tranquilo, mas os irmãos, a grande maioria dos irmãos que estavam aqui, eles iam todo dia lá para o Pacheco, 12 quilômetros. Entende? Então a igreja veio para dentro da sua casa, para dentro desse território aqui, né? Aí para mim eu estava lá essa hora, tranquilo, olha, minha casa é atrás da igreja, né? Eu trouxe os irmãos de lá para cá, que estão por aqui, espalhados aqui, entende? Mas os irmãos passaram aqui não sei quantos anos, né? Nem sei, tem irmão que está com 5, 6 anos, que vai toda quinta e todo domingo lá para o Pacheco. Pega carro, pega carona, ia de van, ia do jeito que dava certo, mas estava indo para lá ouvir essa palavra. E agora Deus trouxe para cá. Então que quando a gente não estiver mais aqui, não desanima com isso. Muda a tua mentalidade. O povo passou 40 anos no deserto, irmão. Deus está nos levando para um lugar de descanso. Né? Por um tempo, eu não sei por quanto tempo. Até que nós temos o nosso prédio próprio. Não sei se aquele prédio vai ser nosso. Eu tenho olhado, tem tanta coisa acontecendo no mundo espiritual que eu não consigo ver, sabe, assim ainda, mas eu consigo observar no espírito isso. Mas eu acredito que vocês vão celebrar muito a Deus ali naquele lugar. Então você vai dar umas passadinhas a mais até aqui próximo, muito aqui próximo mesmo. Porém isso não vai te e você que é líder de grupo, você que está no grupo, já vai colocando isso na mente dos irmãos, que eles entendam esse novo momento, que eles entendam essa nova localização. Que estamos indo para um lugar onde nós vamos poder se reunir até 3 vezes por semana, né?
Vamos ter os nossos treinamentos, vamos ter tudo que a ferramenta que Deus está dando para esse novo tempo para você. E eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Por mais que eu quisesse ir numa direção para lá, que eu quisesse ir noutra direção para cá, por mais que eu tente, assim, a direção que eu estou tendo para esse novo momento é guerra espiritual. Nós vamos chegar nesse lugar guerreando forte, né? Nós vamos chegar nesse lugar quebrando tudo, sabe? Dessa vez não tem esse negócio não, nós vamos chegar quebrando muito. Sabe, que Deus vai te dar ferramentas maravilhosas, né? Armamentos. Não se preocupe, porque Deus é quem peleja por ti, né? E nós vamos sim, irmão, trabalhar, porque eu tenho uma pegada, entendeu? Eu tenho uma pegada, eu sei para que foi que eu fui chamado, sabe? E Deus me deixou em um lugar por um tempo. Ele me matou bem direitinho, né? Mas está na hora desse novo momento. Está na hora da gente ter uma pegada. Está na hora da gente ter uma intercessão forte. Está na hora da gente desmantelar muitas coisas nos céus desse lugar, né? Tem muita coisa para ser removida. Nem tem um reino para ser estabelecido no lugar. E eu não faço nada sozinho, eu tenho a minha pegada. E Deus vai estar levantando muita gente para a pegada nesse novo tempo. E eu acredito que todos que estão aqui, se estão aqui é porque Deus tem algo com vocês. Você não foi chamado só para ser crente, irmão, entende? Não foi. Não se contente em ser só crente. Seja alguém no reino, tenha relevância. Ainda que você seja um guerreiro da sua casa, da sua família, mas seja um guerreiro. Ainda que você seja aquele cara que luta, que briga pela tua casa, para que a tua casa cresça edificada em Deus, seja esse guerreiro. Amém, queridos? Dê destino aos teus filhos, dê destino aos teus netos. Vamos continuar brigando. Porque o diabo vai continuar tentando tirar tudo, mas nós não vamos deixar. Não vamos deixar. Só que Deus tem nos dado ferramentas mais afinadas nesse tempo. Deus tem nos dado uma ferramenta preciosa para a guerra nesse tempo. E eu digo para você que não temas. Não temas. Deus é comigo e Deus é com você.